Muitas pessoas pediram, né, para que eu pudesse trazer um pouquinho uma reflexão sobre a função alfa proposta por Bion, né? Uma tarefa difícil, porque assim, sempre é difícil você tentar explicar alguma conjectura que não foi você que criou, que não foi você que propôs, né? Então, explicar aquilo que o outro propôs é muito difícil. Principalmente se a gente está falando aqui do âmbito subjetivo, né? Do âmbito abstrato. Nós não estamos falando aqui de explicar uma equação matemática, nós não estamos falando aqui de explicar uma conta ou um teorema, né? Nós não estamos aqui numa tarefa de explicar algo que está dentro da perspectiva do mundo concreto. Nós estamos aqui numa tarefa dificílima de tentar trazer aquilo que está no mundo subjetivo, né, no mundo abstrato, e que alguém propôs. Então, vou trazer para vocês aquilo que eu consegui entender enquanto teoria das funções propostas por Wilfred Bion. De maneira alguma nós estamos falando aqui de qualquer coisa que esteja no âmbito saturado, acabado. Não tem precisão no que está falando aqui. Não existe exatidão no que está sendo tratado aqui, né? Diferente de algumas especialidades da medicina, por exemplo, aqui não pode haver isso, né? Quando você, por exemplo, estuda urologia, você vai estudar o que é um cálculo renal. O cálculo renal é um cálculo renal e acabou. Então o sujeito vai fazer um exame do rim, por exemplo, e vai ali encontrar com muita fidedignidade o local, o tamanho, né, daquele cálculo renal, e quanto mais tiver fiel esse exame com aquilo que realmente está no corpo, tanto melhor para o médico, não é isso? Na psicanálise não é assim, não pode ser assim. Nós trabalhamos com modelos, nós trabalhamos no plano não sensorial. Tudo aquilo que a gente está falando aqui não pode ser detectado, não pode ser constatado pelos órgãos dos sentidos. Então, o que a gente vai usar aqui está dentro da perspectiva da analogia. É como se fosse, nunca é aquilo, percebe? É como se fosse. Então tem ali, com certeza, dentro do que a gente está falando ali, tem semelhanças, mas também tem diferenças, percebe? Não é idêntico. Isso, a teoria das funções do Bion não é idêntico àquilo que acontece, mas é uma ótima analogia. Nós vamos lidar aqui com aquilo que o Bion chamou de primeiro elemento de psicanálise. Lá no livro dele, Elementos de Psicanálise, 1963, o Bion vai trazer uma cadeia de elementos de psicanálise, não é? E para ser chamado de elemento de psicanálise, existem alguns critérios, né? Deve estar 2 critérios básicos. Deve estar a serviço da representação na formulação originalmente usada, não é? E também tem que conseguir, tem que permitir ser relacionado com outros elementos. São 2 critérios básicos para isso, né? E se a gente for pensar o que é um elemento, né? O elemento é algo que pode ser combinado com outros para gerar um significado. Isso é um elemento, né? E essa combinação aí, né, cria um sistema interdependente aí, não é? Para que possa ser aplicado nas experiências. Então isso é um elemento. Então um elemento de psicanálise é algo que pode ser combinado, não é? Formando aquilo que eu vou chamar de um sistema dedutivo teórico. Então o primeiro elemento de psicanálise para Bion é a relação dinâmica entre continente e contido. Esta é uma analogia genial, porque se não acontecer esta relação dinâmica entre continente e contido, nada mais vai acontecer na clínica. Primeira coisa que precisa acontecer é haver esta possibilidade de relação continente-contido.
Se não houver transferência, nada mais vai acontecer na clínica. Enquanto não houver a relação continente-contíduo, enquanto não houver transferência, nada mais vai acontecer. E essa proposta aí, né, essa ideia do Bion, vem da ideia da Melanie Klein de identificação projetiva, não é? Essa coisa, né, de projetar no outro, não é, uma parte de si e começar a se relacionar com o outro, não como o outro, mas como aquilo que ele projetou. Essa é a base da transferência. Para a Melanie Klein, né, a Melanie Klein, quando propôs isso daí, ela trouxe isso daí como se fosse um mecanismo da posição esquizoparanoide, um mecanismo defensivo da posição esquizoparanoide. Bion já expande isso daí, não é? E diz assim, não é só um mecanismo defensivo, mas é a forma mais primitiva de comunicação entre dois seres humanos. Nós estamos falando aqui, então, de teoria das funções. Né? Então o Bion vai lidar aí com funções e fatores. Então para Bion, função é uma experiência mental de certos fatores que funcionam combinados. E fator é uma experiência mental que funciona em conjunto com outros fatores, configurando numa função. Ele vai buscar isso aí na matemática. Né? Ele vai se inspirar nas formulações matemáticas, não é? Que ali na matemática a gente tem como função a relação entre dois grupos de elementos ali, né? A gente estuda ali na escola, né? O que é função em matemática? Dois grupos, onde um se relaciona com o outro. Então ele vai ali, dentro das formulações dele ali, usar isso daí, né? Assim, uma configuração que se transforma em outra configuração. Dentro da teoria das funções, o Bion vai trazer a ideia da função alfa. O que é função alfa para o Bion? É uma capacidade de acolher impressões sensoriais, né, lá do real concreto, acolher essas impressões sensoriais, né, que são emocionalmente perceptíveis, e essas impressões sensoriais o Bion deu o nome de elemento beta. Função alfa acolhe elementos beta que são impressões sensoriais. E essa função alfa vai transformar essas impressões sensoriais, das quais o Bion chamou de elementos beta, em elementos alfa. Sendo transformados em elementos alfa, vão ser passíveis de se integrarem a outros elementos alfa, não é? E podem se tornar pensamentos, não é? Podem se tornar pensamentos oníricos, podem ser sonhados, podem ser pensados, podem vir a ser pensados. Até então, são protopensamentos. Estão ali disponíveis a serem sonhados, estão ali disponíveis a serem pensados. Aquilo que é desconexo e simplesmente uma impressão sensorial, seja lá qual for, de frio, de desconforto, de fome, seja lá o que for, é acolhida e devolvida de maneira que possa ser sonhada, que possa ser pensada. O elemento beta é caótico, ele não se liga a nada, ele está perdido. Ele é simplesmente um desconforto. Então o elemento beta não tem qualidade do que poderia ser chamado de integrabilidade, por assim dizer, se é que essa palavra existe. Né? Ele não pode ser integrado a nada, ele é perdido. Os elementos alfa são integráveis. Então, elemento alfa o que é? É a menor parte, é a menor manifestação do que pode ser combinado com outros elementos. Pode ser combinado com outros elementos. O elemento beta não. E aí, quando ele é integrado a outros elementos, ele ganha significado. A experiência emocional só pode passar a ser integrada e formar um sonho, formar um pensamento, depois de ser elaborada, por isso que o Bion chamou de função alfa. O elemento beta está dentro daquilo que o Kant lá atrás chamou de noumena, ou coisa em si. Não tem representante no mundo externo. Né? O Schopenhauer depois mais tarde vai chamar de vontade de viver ou vontade só, com V maiúsculo, que é aquela manifestação inconsciente, não é? Que leva o sujeito às experiências. E isso está muito próximo do que o Freud chamou de pulsão, por exemplo. Aquela coisa que impulsiona o sujeito para a experiência sem qualquer pensamento. A pulsão nunca é conhecida. A pulsão busca uma representação. Quando ela for representada, aí ela passa a ser passível de ser reconhecida. Então o elemento beta não se presta a ser pensado e nem sonhado.
Ele simplesmente se presta à identificação projetiva ou à atuação, uma ação não pensada. Lá em Elementos de Psicanálise, em 1963, o Bion vai trazer uma definição interessantíssima para elementos beta. Né? Ele vai dizer assim, este termo representa a mais antiga matriz da qual é possível supor que os pensamentos brotam. Eles compartilham qualidades com o objeto inanimado e com o objeto psíquico, sem que haja qualquer forma de distinção entre os dois. Pensamentos são coisas e coisas são pensamentos, e elas têm personalidade. Então, os elementos beta são, em última instância, o que há de mais primitivo no funcionamento mental. Lá no princípio da vida do bebê, quando ele sente um desconforto, fome, frio, dor de barriga, qual que seja o desconforto ali, ele não é capaz de pensar isso, ele não tem elementos para decodificar o que é isso, né? Então ele vai sentir ali isso como um medo de morte, como um medo de aniquilamento, né? O Winnicott lá vai chamar de medo do colapso, né? Breakdown, né? Um terror enorme, né? Um pavor de um vazio profundo. Nessa configuração existe ali uma pré-concepção do que pode vir e trazer um acolhimento para aquilo. O bebê tem uma expectativa inata de seio. Ele não conhece o seio, mas ele tem uma expectativa inata de seio. Não é? E a mãe, através do que o Bion vai chamar de reverie, né? O que é o reverie? Reverie é um fator da função alfa. Né? Então, o Bion vai chamar o reverie do ato de amor da mãe, né? Num estado mental aberto para receber o que vier do bebê. O bebê projeta ali os elementos beta e ela colhe isso tudo, não é? E através da função alfa, ela transforma isso em elementos alfa e devolve para ele. Agora, se a mãe não é capaz de receber isso e devolve para ele sem que possa ser trabalhado isso, ou seja, se ela não consegue fazer a função de maternagem, o bebê vai receber isso aí de volta, não é? De uma maneira pior, né? Como um terror sem nome, né? Com uma ausência completa de representação e ainda empobrecido de esperança. Lá em Transformações, né, que é um texto bem bacana também, de 1965, o Bion traz um modelo muito interessante para a gente pensar. Né? O Bion ele vai propor a ideia de duas classes de elemento, né? Invariâncias e transformações. Né? Aquilo que se mantém e aquilo que se transforma. Então ele vai usar ali uma analogia, né, uma metáfora do artista plástico, por exemplo, quando ele contempla uma paisagem e vai pintar uma tela dessa paisagem que ele está contemplando. Então esta tela vai conter invariâncias e transformações. As invariâncias são aqueles elementos que permitem que você reconheça que aquela tela diz respeito àquela tal paisagem específica. E as transformações são as formas particulares dele de contemplar e reproduzir aquilo na tela. A mãe também faz isso. O analista também faz isso. Quando o bebê chora desesperado, por exemplo, e a mãe acolhe, né? Então a mãe tem a imagem de um bebê chorando desesperado. Então ela acolhe esse bebê e devolve a imagem para o bebê de uma mãe acolhendo um bebê desesperado. O bebê está desesperado. Elemento beta. A mãe recebe esse elemento beta, bebê desesperado. Trabalha isso e devolve para ele com uma outra configuração. A mãe acolhendo um bebê que ora estava desesperado. Num outro plano a gente pode pensar assim. A mãe está acolhendo um bebê desesperado. O pai protege e provê a mãe que está cuidando do bebê desesperado. O pai recebe a imagem da mãe cuidando do bebê desesperado e devolve a imagem do pai cuidando da mãe que está cuidando do bebê. O paciente chega chorando, desesperado de alguma coisa que ele próprio não sabe nomear. O analista
recebe a imagem de um paciente chorando desesperado por alguma coisa que ele próprio não sabe dizer o que é. Então o analista acolhe isso e devolve para ele a imagem de um analista acolhendo um paciente chorando desesperado por alguma coisa que não sabe o que é. Vocês percebem, gente, que isso é muito mais importante do que qualquer interpretação verbal? É isso que realmente é terapêutico. Esta função alfa, ela, a princípio, é da mãe. A princípio, ela precisa vir da mãe. A mãe acolhe o bebê. Esta função alfa, ela é a princípio do analista. O analista acolhe o paciente. Só que gradativamente, a cada acolhimento, a cada experiência bem-sucedida de função alfa, o bebê vai aprendendo a fazer isso por si mesmo. O paciente vai aprendendo a fazer isso por si próprio. Ele vai sendo capaz de reverir. Ele vai sendo capaz de decodificar, de transformar, de pintar as suas próprias telas internas sobre as suas próprias situações e se autoacolher. Ele vai aprendendo isso a partir do que ele conseguiu viver com o analista, a partir do que o bebê conseguiu viver com a mãe. Então, esta configuração de elementos alfa vão se integrando, formando, configurando aquilo que o Bion chamou de barreira de contato, que é aquilo que vai trazendo para o sujeito como se fosse uma membrana que tem uma permeabilidade, não é? Que traz para o sujeito a possibilidade dele de reconhecer o que é do mundo interno, o que é do mundo externo, o que é inconsciente do que é consciente, o que é sonho do que é vida de vigília, né? O que é fantasia do que é realidade. Isso vai trazendo, vai configurando o que a gente chama de aparelho para pensar. Aparelho para pensar os pensamentos. Então os pensamentos que estão, os protopensamentos ali, não é? Que ora foram elementos beta, não é? Vão estar disponíveis para o aparelho de pensar, pensá-los, não é? E integrá-los à personalidade do sujeito. Quando essa função alfa falha, vai se formando, né, por outro lado, aquilo que o Bion chamou de tela beta, que dificulta o vínculo com o mundo externo, que obstrui a possibilidade de diferenciação do que é alucinação com o que é o reconhecimento da realidade. A função alfa existe no mundo concreto, você tem como encontrar essa função alfa aí em algum exame? Não, não pode. Não pode. Isso é uma analogia. Isso não está de maneira alguma disponível ao sujeito que procure isso no mundo sensorial. Mas é extremamente rico e genial.